Bom dia! As águias estão se reunindo novamente. É 5 de dezembro de 2020. Uma carta vinda de um profeta de Deus, de Jeffersonville, Indiana, para o mundo. Louvado seja o Senhor! Toda vez que Deus envia um profeta, é para todos os eleitos de Jesus Cristo. Esta fita será maravilhosa no domingo. Eu ouvi alguém dizer que o irmão Brana não tocava as fitas. Isso está errado. O irmão Brana disse no 4º parágrafo: e agora, então, amanhã à tarde é o culto aqui, um culto de fita. O irmão Dini acabou de me dizer que eles começaremos às 2 horas amanhã à tarde. Vocês, pessoas que gostam de vir para ouvir as mensagens, têm oração ao redor do altar. Você que está buscando o Espírito Santo ou algo, é um tempo maravilhoso. A igreja é agradável, acolhedora, está aberta e pronta para qualquer pessoa que deseje vir a qualquer hora. Que deseje vir e orar e buscar ao Senhor, a igreja está aberta e espere, nós estaremos esperando vocês amanhã à tarde. Louvado seja o Senhor! Não é maravilhoso o próprio profeta ter um culto de fita no Tabernáculo Brana? Oh, meu Deus! Este é um dia maravilhoso para vivermos e para vermos quase todas as fitas. Ele diz: vocês, pessoas que estão nas fitas, este sou eu, é você, amém. E se não for você, então eu oro para que o Senhor te ajude a ver a palavra e a ver a luz que está brilhando neste dia, amém. Agora aqui está o irmão Joseph na carta As Águias se Reunindo. Querida plenitude de Deus, que grande momento a noiva está tendo ao passar por este grande estudo do livro de Apocalipse. Deus revelando sua palavra à sua noiva como nunca antes. Vemos como Deus sempre teve um certo grupinho que permaneceu com sua palavra através dos tempos. Quando Satanás começou a introduzir uma obra que se tornou uma doutrina, sempre houve uma pequena minoria que não era enganada, mas permanecia com aquela palavra. Quando Satanás se tornava ainda mais poderoso e as pessoas começavam a adorá-lo, aquela senhora eleita não era movida. Eles estavam tão ungidos que até entregaram suas vidas livremente e permaneceram com a palavra. Ao ouvirmos sua voz falar conosco, ele nos adverte como este espírito é enganoso e traiçoeiro. Como sempre está tentando introduzir um substituto para a palavra original. Sempre tentando substituir a liderança vindicada pelo Pai por outras maneiras ou lideranças. Ele nos diz que as 7 estrelas são os seus 7 mensageiros. Ele os tem em suas mãos. Eles não vêm no próprio poder e autoridade deles, mas no poder e na autoridade de Deus, de quem Ele habilitou pelo Espírito Santo. Eles são a palavra para o dia deles. Hoje, nós vemos Jesus Cristo se revelando através de seu Espírito em nosso anjo mensageiro, um anjo que, segundo a palavra, iluminou a terra com a sua glória. Assim como Moisés foi para os filhos de Israel, ele tem a revelação para o nosso dia. Vemos o Senhor se identificando com ele e dando-lhe seu poder para guiar a sua noiva. Agora ele nos adverte uma vez mais como devemos ser cuidadosos para permanecermos com a sua estrela, com seu mensageiro e líder para o nosso dia. Aquele espírito tentará uma vez mais apresentar-nos uma outra forma e uma liderança diferente. Ele nos diz para lembrarmos que será tão parecido que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Mas não é possível. Porque permaneceremos com a palavra, pois somos a palavra e não podemos ser enganados. Não é suficiente que ele se associou com toda a igreja. O que vimos quando ele foi visto estando entre os 7 candeeiros de ouro. Tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, porque em cada era a igreja se desencaminha.
E não são apenas os leigos, mas é o grupo de clérigos. Os pastores são tão errados quanto as ovelhas. Ele está nos dizendo claramente que em cada era, a igreja e o ministério se desencaminham. Eles saem da palavra original, começam a introduzir seus próprios pensamentos, ideias e liderança às pessoas. Então, o que Deus tem que fazer? Então, Deus se apresenta em cena como sumo sacerdote nos ministérios destes 7 homens para conduzir o seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Glória! O próprio sumo pastor veio no ministério de seu 7º anjo para nos conduzir de volta à verdade e ao abundante poder da palavra. Ele colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho da sua vontade. Podemos ter certeza de que Deus escolheu nosso mensageiro pelo conselho determinado de sua própria vontade para nos guiar a Ele. Vamos cravar o prego uma vez mais com a palavra. Se fossem as minhas palavras ou tuas palavras, não significariam nada, mas estas são as palavras dele e, portanto, são a palavra viva de Deus e devem ser seguidas. Quando ouvires alguém dizer, você coloca muita ênfase no mensageiro, eles não têm a revelação desta mensagem do tempo do fim. Se você diz, eu creio nesta mensagem, ele é de fato o mensageiro da 7ª era da igreja e cumpre todas as escrituras que falam dele. Se você realmente deseja a plenitude de Deus em tua vida, então eu oro para que Deus revele esta citação a você. Mas ele está em seu mensageiro. E aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o mensageiro, assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. É o próprio mensageiro dando ênfase e nos orientando a segui-lo como ele segue a Cristo. Não é o homem que recebe a glória. Nem adoramos ao homem, mas vemos e cremos que não é outro senão Jesus Cristo, vivendo e se revelando à sua noiva através do seu anjo mensageiro, o qual ele escolheu para conduzir a sua noiva. Para nós, permanecer com a palavra e seguir o seu mensageiro como ele nos ordenou, é apertarmos o play e permanecermos com a voz de Deus nas fitas. Venham e sejam cheios da plenitude de Deus, enquanto ouvimos juntos aquele que Ele escolheu por seu conselho determinado para nos guiar, trazendo a mensagem à era da Igreja de Sardes, 9 de dezembro de 1960, às 2h da tarde, no horário de Jeffersonville. Amém, irmão Joseph Branham. É um dia maravilhoso que estamos vivendo novamente. Eu não consigo agradecer ao Senhor o quanto nós o agradecemos na quarta-feira, em que oramos e falamos a Ele, dissemos a Ele o quanto nós o agradecemos por sermos um dos tais. Irmão Joseph, aqui nesta carta, eu gostaria de apontar para você, ele diz, este é um profeta falando. Se você realmente deseja a plenitude de Deus em tua vida, então eu oro para que Deus revele esta citação a você. Portanto, esta é uma oração do profeta. Se você aceitar esta oração, Deus cumprirá o desejo do profeta na oração dele por você e por mim, neste tempo de escuridão.
Até a próxima vez. Deus te abençoe. Shalom.